A Câmara dos Deputados segue na expectativa de votar o projeto de lei que anistia os condenados do 8 de janeiro. O Partido Progressistas até trocou 3 titulares da Comissão de Constituição e Justiça na tentativa de garantir a aprovação do texto. Direto então para Brasília, a repórter Marília Ribeiro chegando. A proposta seria analisada hoje, mas foi adiada. O que aconteceu, Marília? Boa noite para você e bom trabalho. Oi, Thiago, muito obrigada, boa noite a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan, né? Thiago, foi uma sessão completamente tumultuada do início ao fim. Acabou que a matéria nem foi discutida e muito menos foi lido o relatório do deputado Rodrigo Valadares, né? Que é o relator dessa proposta na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Proposta essa, né? Que dá anistia aos investigados pelos atos do dia 8 de janeiro que aconteceram aqui em Brasília. Durante essa sessão que foi muito tumultuada e também com a presença da ampla maioria da oposição, isso se dá, Thiago, por conta da dança das cadeiras que aconteceu antes mesmo da sessão iniciar. Muita troca entre os membros que fazem parte da CCJ, muitos saíram e os que eram suplentes acabaram virando titulares. Isso porque o que foi utilizado como uma ferramenta de manobra para poder fazer com que essa votação acontecesse ainda nesta terça-feira, coisa que não aconteceu, né? Então, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o PL da anistia acabou sendo adiado e ele retorna para apreciação nesta quarta-feira. Durante essa sessão, como eu disse, de muito tumulto, a oposição acabou levando para a sessão familiares de Clériston Pereira da Cunha, ele que foi réu pelos atos do dia 8 de janeiro e morreu lá no complexo da Papuda. Além de familiares de Clériston, também outros familiares de pessoas envolvidas nos atos do dia 8 de janeiro também participaram desta sessão. Em um momento de muito tumulto e um momento da maior tensão durante essa sessão, o deputado Nicolas Ferreira chamou a deputada Érica Cocai de mentirosa, cínica e a mandou lavar a boca. Acabou, Thiago, que tanto oposição e governo usaram as armas que tinham para poder votar e também para poder adiar a análise desse projeto. Como eu disse, né, com essas armas, a base governista aqui dentro da Câmara dos Deputados acabou apresentando pautas extras para poderem ser analisadas antes do projeto, o que acabou atrasando essa análise e desta forma, quando começou a sessão aqui no plenário da Câmara dos Deputados, pelo regimento interno, é obrigatório que todas as comissões encerrem os seus trabalhos. E dessa forma, acabou que o projeto não foi analisado. Mesmo assim, o relatório não foi lido do deputado Rodrigo Valadares, mas ele foi registrado. E ele disse o seguinte, que os invasores da sede dos 3 poderes agiram sob um efeito manada por não saber se expressar. O relator também alega que a aprovação da nova legislação é importante para garantir alívio institucional e a pacificação política. Caso essa proposta seja aprovada aqui na Câmara dos Deputados, ela vai seguir para apreciação do Senado Federal. Aprovada no Senado Federal, ela segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Thiago. Então, amanhã deve sim ser retomado essa discussão, mas lembrando que ainda cabe um pedido de vista para essa proposta. Pode ser que ela fique mesmo só para depois das eleições municipais, Thiago. Então, o clima esquentou hoje aí no Congresso Nacional. Marília Ribeiro acompanhando todas as informações. Até daqui a pouco. Bom, Dora Kramer, claro que independente do tema, é de se lamentar o baixo nível, né? Troca de farpas entre os parlamentares. Mas, de qualquer forma, a proposta passa ou não passa, a dificuldade de se passar ou não, pedido de vista, como a própria Marília falou, que pode ocorrer ainda. Ô, Thiago, o governo que estava, assim, vendo ali na arquibancada ou no camarote, como você achar melhor, o que quer dizer, a distância, resolveu entrar em campo, né? Para não deixar, para impedir que essa proposta passe pela CCJ. Ela pode até passar pela CCJ, mas ela não tem futuro no plenário. Assim como não tem futuro aquela outra proposta que também foi motivo de bandeira lá no 7 de setembro, na Avenida Paulista, no sábado, que é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Nenhuma dessas duas propostas
tem um futuro nesta composição, pelo menos, do Congresso. A questão da anistia ainda tem um impedimento prático, porque os inquéritos não terminaram, as pessoas não estão condenadas ou inocentadas de forma completa. Como é que se vai dar uma anistia num processo que ainda não foi completado? Então, tem esse aspecto, mas claro que tem o aspecto do embate das forças políticas. Mesma coisa em relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, no caso, no Senado. Os senadores e os deputados que defendem essas propostas, é claro que eles apresentam, primeiro porque acreditam nelas, querem defendê-las, e depois que é uma forma de pressão, mesmo sabendo que não tem chance de aprovação agora, nessa composição. Se mantém essa pressão na esperança de que, na virada da eleição, vamos lembrar que em 26 são 2 vagas do Senado, tá? São 2/3 do Senado. Então, esse campo ideológico atua na esperança de que, depois de 26, a correlação de forças seja mais favorável a eles e aí essas propostas tenham mais chance de serem aprovadas. Dora, sobre a anistia, houve até uma discussão interna de se ampliar essa anistia, não só para os envolvidos no dia 8 de janeiro do ano passado, mas, de qualquer forma, tem a tal da escada, né? Primeiro, precisa passar pela Câmara. Já há dificuldade internamente. Depois o Senado, que é uma casa que dificulta muito mais esse tipo de aprovação. E na sequência, se o Congresso Nacional como um todo fizer essa aprovação, estamos sem o Kobayashi e o Vilela aqui hoje, mas de qualquer forma há a possibilidade de se esbarrar no próprio Supremo Tribunal Federal. Então é uma escada muito difícil, não é? Sem dúvida alguma. É claro que vai parar no Supremo Tribunal Federal. Disso não há a menor dúvida, mas eu acho que para chegar até lá, você disse muito bem, para chegar até lá o caminho é tortuoso, o caminho é difícil. O que não significa dizer que pessoas que defendam, que acham... Porque, gente, a gente pode não gostar, mas as pessoas têm o direito, e principalmente parlamentares, porque foram eleitos, está lá, ninguém caiu de Marte no Congresso, todo mundo foi eleito. Então, eles têm o direito de apresentar e defender as suas propostas, tá? Mas agora, atualmente, não tem chance. Mas quem sabe no futuro? Eu acho que isso é nisso que eles jogam. Não desistir e até, como você disse, de repente ampliar, que é o que se diz, para alcançar o ex-presidente Jair Bolsonaro, embora seja uma outra coisa, que aí é justiça eleitoral, enfim. É difícil, mas para quem defende determinada posição, A ou B, não é porque é difícil que a pessoa vai desistir. E Dora, só para acrescentar, recentemente a gente falou da PEC da anistia aos partidos políticos, né? A aprovação que se deu no Congresso Nacional, e de qualquer forma é o seguinte, né? Há sempre essa questão da própria política esbarrando na questão da justiça. Por que se pede anistia? Por que se pede, se há uma determinação, por que se pede para se tomar uma decisão como essa, e fica esse atrito entre política e judiciário, é um atrito eterno, né? Pois é, uma coisa que vai e volta, a gente testemunha isso todo dia. Eu esqueci de dizer uma coisa, anistia é uma coisa muito importante. A gente, quando teve anistia aqui, depois do regime militar, foi uma luta longa. Também no começo parecia que não ia passar, mas era outra coisa. Era algo que vinha depois de um processo de ruptura, né? De mudança de regime, algo altamente negociado. Havia um consenso, o que não há hoje, em torno da anistia para este ou que é dos partidos, não vou nem falar, porque o que há é repúdio mesmo da sociedade. Mas, para as pessoas envolvidas naqueles atos de 8 de janeiro, não há um consenso nacional, ao contrário, há uma divisão. Então, a anistia que nós tivemos aqui, ela foi fruto de um consenso nacional de que era preciso trazer de volta aqueles brasileiros que haviam sido expulsos por um regime autoritário, o que não é o caso. Nós estamos numa democracia, e na democracia o que vale é a justiça, é o Estado de Direito.